Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso online da Escola de Choro de São Paulo. Eu sou o Jean Correia e eu sou professor de violão. Esse curso online vai abordar outros instrumentos além do violão, vocês vão poder acompanhar tanto aqui no YouTube quanto pelo site da Escola de Choro. E eu vou explicar um pouquinho de como esse curso é estruturado. A gente vai ter níveis para o violão avançado e intermediário. Essa aula aqui é a aula de intermediário, tá legal? Então, o que eu considero assuntos para quem já sabe um pouco de violão, certo? Não é para aquele iniciante do zero e tal, e também nem para aquela pessoa que já sabe tocar tudo de choro, é para quem está se iniciando no choro e tem um conhecimento intermediário de harmonia, já sabe fazer alguns acordes, digamos assim. Bom, dentro desse nosso curso intermediário, a gente vai estruturar o curso por músicas, certo? Então, são 4 aulas para cada música. Essa é a nossa primeira aula da música Flamengo. A música Flamengo é um choro do Bonfilho de Oliveira, certo? Um choro machixe. Então, nessa nossa primeira aula, a gente vai tratar um pouquinho de assuntos técnicos, eu vou dar algumas dicas para vocês e um pequeno aquecimento, tá legal? E aí, depois eu vou ensinar a primeira parte, a parte A do choro machixe Flamengo de Bonfilho de Oliveira. Então sejam bem-vindos e vamos lá. Bom, gente, essa é a nossa sessão de aquecimento e técnica. Eu vou falar primeiro de um assunto técnico importante do choro, que é o seguinte, como se utilizar o polegar. Tem muita gente que toca, eu vejo tocando já com algum tempo e tal, e aí você repara que o som do polegar não é o som daquele violão do choro. Tem uma característica muito peculiar para esse instrumento, que é o seguinte, eu estou usando aqui uma dedeira no polegar, mas se você não usa dedeira no seu violão, não tem problema. Vai valer tanto quanto para dedeira, para quem usa dedeira, quanto para quem não usa. Que é o seguinte, tocar as cordas com o polegar, né, as cordas que vão tocar geralmente o baixo, tocar elas com apoio, certo? O que é o apoio para o polegar? É você tocar uma corda e apoiar na corda de baixo, certo? Esse som é muito característico do choro. Por exemplo, para executar levadas, como a que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco, sempre o polegar toca, certo? Ele toca aqui, ó, e já apoia na corda de baixo. De novo no ré, ó. Certo? Ó, tocou e apoiou na de baixo. Tocou, apoiou na de baixo. Tocou e apoiou na de baixo. Certo? Ao invés daquele toque do violão clássico que é pra fora, né? Que é mais ou menos assim. Certo? Então a gente toca sempre apoiando. Tem um pouco de peso da mão também. Olha só. Aqui, ó, a gente pensa no peso da mão com o braço junto quase, sabe? Em vez de fazer só esse movimento aqui, ó, a gente deixa o polegar de certa forma meio fixo, faz um pequeno movimento com ele sim, mas se você reparar e tentar pensar nisso, colocar um pouco dessa força da mão, do peso da mão e um pouco do peso do braço junto, certo? Certo? Esse som é muito mais parecido com o som do choro do que esse. Para fora, né? Então sempre. Ok? Então, para tudo que a gente for tocar, a gente vai usar, na maioria das vezes, esse toque com apoio. Então, é importante vocês aprenderem ele. Bom, aí para isso eu criei um exercíciozinho aqui rápido, que é o seguinte, ó, bem simples. A gente vai fazer um Dó maior aqui, certo? Eu coloquei um baixo Sol aqui, né? Fiquem atentos aí para quem tem sétimo na corda e para quem não tem, para não confundir, tá? Então, ó, a gente vai pegar primeiro a nota Mi e tocar aqui, ó. A nota Mi tá na corda Ré, né? E tocar com o polegar. Depois a gente vai tocar o Sol, depois o Dó, depois o Mi de novo. E aí, intercalando com esse polegar, a gente vai fazer um exercício de tocar o indicador, depois puxar essas duas, o dedo médio e o anelar,
depois indicador de novo. Então vai ficar polegar, indicador, médio e anelar, indicador de novo. E aí repete-se o ciclo. E sempre alternando baixo com essas notas que eu falei. Mi, dó, sol, desculpa, mi, sol, dó e mi de novo. Então vai ficar uma coisa assim, ó. Depois a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com um acorde de sol com sétima. Aí pegando o Fá, Sol, Ré e o Fá de novo. E depois a gente vai voltar para o Dó. Então quem não tem o costume de tocar esse polegar com apoio, é importante fazer esse exercício. Coloca um andamento lento, certo? Coloca o metrônomo num andamento que seja tranquilo para você tocar, que você não esteja errando. Você tem que fazer uma autoanálise, né? Perceber se está no andamento confortável para até o seu polegar entender esse tipo de movimento. Tá legal? Então, vai o exercício aqui completo para vocês agora. 1 e 2 e... Mais lento, pode ser, ó. Certo? Então, o principal de todo esse exercício nem é a mão direita. Ela tem uma dificuldadezinha de troca aqui que você vai entender. Mas o mais importante é conseguir tocar o polegar sempre apoiado. Tá bom? Então tá legal, gente. Essa foi a nossa dica de exercício de técnica e um pequeno aquecimento, certo? Então coloque no metrônomo, isso vai ajudar a aquecer tanto a mão esquerda quanto a direita para a gente começar a nossa aula com a parte A do Choro Flamengo do Bom Filho de Oliveira. Bom, gente, a parte A do Choro Flamengo está em Sol maior, certo? Essa tonalidade, então a gente vai pensar em quais são os acordes mais importantes dessa tonalidade. Então, primeiro, o próprio Sol maior, que é o primeiro grau. E o segundo acorde, que é o mais importante, tonalmente falando, para o choro, para o samba em si, é o acorde de quinto grau, que é o dominante, que é o Ré com sétima, certo? Então, primeiro acorde e o segundo acorde, certo? E é bem com esses dois acordes que a gente começa a música. Antes da melodia começar a tocar, o violão e a base fazem uma pequena introdução, digamos assim, que ela volta a se repetir. É um trechinho que se repete na volta das partes, quando a gente vai para a parte B e volta para a parte A de novo. Sempre antes de começar a parte A, tem esse trechinho que fica tocando o primeiro grau e o segundo grau. Então, ó, aqui, vou passar para vocês, ó, primeiro esse Sol maior aqui, certo? E aí a gente vai fazer uma brincadeira com o baixo. O baixo vai fazer isso aqui, ó. Certo? Então aqui é Sol maior, Ré 7, Sol maior. Certo? Então a gente tem que tocar esses baixos alternando eles com o acorde. Certo? Então é o seguinte, vai ficar da seguinte maneira, ó. Tocando, fizemos a parte do baixo, né, que é Sol, sempre assim, ó, Sol, Ré, Mi, Ré, Lá, Ré, Mi, Ré, Sol, ok? Então vamos lá. Ó, sempre a puxada, indicador e depois os dois de baixo, né? Médio e anelar. Aí o acorde de Ré 7 a gente vai montar assim, ó. Dessa maneira para deixar o dedo 2 livre para tocar o Mi aqui, que a gente vai precisar tocar no baixo, né? Certo? Então tocamos o Sol maior aqui e deixa o indicador livre para tocar o Mi. Ré, Mi, Ré, Lá. Certo? Bom, essa é a nossa introdução. Aí,
ela é uma levada, esse choro ele tem um balanço do machixe. Mais pra frente a gente vai falar das outras partes, mas essa primeira parte, apesar do Jacó do Bandolim, que tem a gravação mais conhecida dessa música, não tocar ela em machixe, ser mais pro lado do choro mesmo, aqui a gente está dando uma abordagem mais machichada para essa música. Então, eu vou passar agora que a gente vai começar, de fato, a primeira parte, depois dessa pequena introdução, o acento, o ritmo do machixe. A gente tem que imaginar uma coisa assim, ó. Vê se vocês conseguem cantar isso. 1, 2, 1 e 2 e... Mais lento. 1 e 2 e... Teco, teleco, teleco, pac, tatac, tatac, tac, 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 certo? Então tem que a gente tem que fazer essa parte rítmica da percussão passar para o violão, certo? Então o ideal é a gente sempre tocar no polegar a cabeça do tempo, certo? Então vou pegar aqui um acorde de Sol maior, tá ok? Então ó, o polegar sempre vai tocar aqui, ó. Às vezes ele pode alternar a tônica com a quinta, tá legal? A gente pode mudar o baixo de lugar no mesmo acorde, a gente vai desenvolver isso mais pra frente. Então, aqui ó, vamos pensar nisso, ó. Certo? Agora a gente vai tentar passar a parte da clave do machixe, que é o que a gente cantou agora há pouco, para esses dedos aqui de baixo. Então vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Deixa eu explicar para vocês agora o que está acontecendo aqui, ó. Primeiro, a gente toca tudo junto, né? Polegar e os 3 dedos. Aí depois a gente toca o indicador, que vai tocar um pouquinho abafado. Certo? Tá tocando um pouquinho abafado. Como que a gente faz para abafar isso? Geralmente a gente tira um pouquinho a mão esquerda das cordas, certo? Então fica uma coisa mais ou menos assim, ó. Certo? Não toquei a nota na corda Sol seria isso aqui, ó. O Si, né? Não é isso que a gente vai fazer. Não, ó. Abafado. Aí depois a gente vai tocar 2 vezes com esses 2 dedos aqui, certo? Médio e anelar. A primeira vez, a primeira tocada que a gente der com eles vai ser sem ser abafado, e a segunda também sem ser abafado. Só que a segunda vez a gente vai colocar um acento nele, vai ficar o som assim, ó. Taco, tatá, paco, papá, taco, tatá, taco, tatá, taco, tatá, taco, tatá, mais lento. Paco, tatá, taco, tatá. Pode até tocar essa última que eu falei, em vez de ser só os 2, tocar com os 3. Certo? Essa é a primeira parte da nossa levada, certo? É o primeiro tempo. Aí a segunda vai ficar assim, ó. Pode ser só isso. Aí é alternado igual aquele começo que a gente explicou, que eu expliquei para vocês. Indicador, médio e anelar, e depois a gente volta para o indicador de novo. Então, ó, lembra da primeira parte? Polegar, indicador, os 2 do meio e depois os 3. Aí a segunda parte, polegar, indicador, os 2 e depois o indicador de novo. Vai ficar uma coisa assim, ó. Repare que a última também é abafadinha, ó. A última nota que eu toco do segundo ciclo, do segundo tempo, que tem esse indicador aqui, ela é abafada de novo, ó. Certo? Então, é mais a gente ficar escutando, muito importante
escutar as gravações com machixe, certo? Então, tentar eternizar esse ritmo, esse gênero que é tão nosso e tão brasileiro e tentar passar essa parte da percussão para o violão, certo? Então, vamos tocar. Ó. Eu vou fazer primeiro sol e depois ré para a gente exercitar essa levada. Eu vou colocar um andamento aqui, ó. Um andamento lento de 65 BPM no metrônomo, tá legal? Para a gente exercitar isso. Lembre-se, então, a gente vai fazer sol e ré 7, por enquanto. Só esses dois acordes para a gente eternizar essa levada. Beleza? E eu quero que vocês alternem também, ó, o sol no baixo, depois o ré no baixo, depois aí no ré 7, isso dentro do acorde sol, né? Aí no ré 7, eu quero que vocês coloquem o ré e o lá, certo? Vamos lá, metrônomo 65. Vamos junto agora? Vamos tentar exercitar isso? Tá muito rápido. Vamos para 55. Tá bom? 1, 2, 1 e 2 e... Esse ré 7, ó, ré, fá sustenido, dó e ré, você vai ter que mudar. Antes a gente tá tocando sol aqui, ó, né, com as 3 cordas de baixo. Agora a gente vai mudar para as 3 de cima quando a gente tocar o ré 7, tá ok? Então você tem que fazer essa alternância aqui também. Tá legal? Então, ó, vamos lá. 1, 2, 1 e 2 e... Beleza. Agora vamos falar da harmonia da música em si. Então, a gente continua com aquela levada quando a melodia entra, que aí vai acontecer isso aqui, ó. Aí a gente, depois que fez esse ciclo, aí, ó, a gente vai para um Si7. Como a gente vai sair do baixo Ré, eu quero que vocês toquem ele com baixo em Ré sustenido aqui. Tá bom? Fica Ré sustenido, Lá, Si e Fá sustenido. Primeiro, tá bom? Primeiro isso. Depois o próprio Si7 com baixo no Si. Tudo com aquela levada que a gente já tocou, né? Tá. Beleza? Vai acontecer muito isso, da gente estar tocando um acorde só e trocar o baixo durante esse acorde para enriquecer o acompanhamento. Certo? Então até aqui, ó. Então o que está acontecendo até aqui, harmonicamente falando? A gente tocou Sol, que é o primeiro grau, Ré 7, quinto grau, que é o dominante, e agora a gente vai para Mi menor. Mi menor é o relativo de Sol. No campo harmônico é o sexto grau. É um lugar para onde a harmonia costuma caminhar bastante. Então comecem a reparar isso, tá ligado? Para onde a harmonia vai. Isso é muito importante para a gente relacionar nas outras músicas quando a harmonia estiver caminhando também para esses lugares comuns. Então, beleza. Primeiro grau, quinto grau. Agora a gente vai para Mi menor. Só que para a gente ir para Mi menor, para caminhar para Mi menor, a gente vai usar esse recurso que é o dominante também, só que ao invés de ser o dominante do primeiro grau, é o dominante do sexto grau, que é o Si7. Tá legal? Que eu acabei de tocar para vocês. Aí chegamos no Mi menor. Aí é um tempo só de Mi menor, o próximo tempo já é de Mi com sétima. Tá legal? Pela gravação do Jacó, eles tocavam assim, e é a harmonia que a gente escolheu aqui para tocar, usando esse Mi com sétima. E esse Mi com sétima, ele tem um ciclo que a gente chama que é 5 do 5 e ele pode se repetir continuamente, né? Como eu vou explicar aqui para vocês.
Se a gente pegar de uma maneira simplificada, a gente tem o Ré como quinto grau do Sol. Então é só a gente contar, ó, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, certo? De uma maneira simplificada, só para a gente conseguir bater esse papo aqui. Aí, qual seria o 5 do Ré? Aí a gente faz a conta de novo. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. O 5, ele é sempre, quando a gente fala de acorde dominante, ele é sempre um acorde maior com sétima, certo? É um acorde que é instável e sempre quer chegar em algum outro lugar. Então, a gente tem o 5 do Ré, que é o Lá7, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, e a gente tem o 5 do Lá, que é o Mi com sétima, que é isso aqui. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, certo? Então, a gente faz essa conta. Então, ó, o Mi7, esse é um ciclo que vai acontecer sempre em várias músicas. O Mi7, ele é 5 do Lá, que por sua vez é 5 do Ré, e que por sua vez chega na tônica. Então é esse caminho que a gente vai usar agora, certo? 5 do 5 do 5, depois 5 do 5, depois o 5 e tônica, certo? Mi7, Lá7, Ré7, chegando no Sol. Ok? Se vocês repararem, dá para ouvir bem o som desses graus, né? Ó. Vou cantar uma melodia aqui, por exemplo, para você ver como isso é cíclico. E podia continuar fazendo esse ciclo por muito tempo. Então, reparem nesse ciclo de 5, do 5, que a gente vai usar bastante nos choros, tá legal? Sempre vai acontecer. Então, a gente chegou aqui no Mi menor. Aí, o nosso próximo acorde é o Mi7. Só que eu quero que vocês toquem esse Mi7 com um baixo mais interessante, que é o baixo Sol sustenido. A montagem vai ficar da seguinte maneira, ó, Sol sustenido, Mi, Si e Ré. Entenderam aqui? Certo? Então, eu vou pegar a partir daquele Si7 que a gente tinha tocado. Certo? Agora o Lá7, o próximo acorde. Aí eu quero que você toque ele primeiro com baixo Lá, depois com baixo Mi e depois o Ré7. Fala, gente, tudo bem? Tivemos problemas técnicos, então eu estou regravando esse final da aula. O cenário eu montei igualzinho para vocês, coloquei a mesma camisa, mas o cabelo e a barba estão um pouquinho maiores e o som talvez esteja um pouquinho diferente, tá bom? Mas o que importa é a aula, então vamos embora. Olha só. Então eu vou tocar o trechinho até onde a gente aprendeu até agora, tá legal? Então vamos embora. Um e dois. Pá, paró, pá, pá, di, di, dará. Break. Pá, de novo. Pá, pá, di, di, dará. Até aqui no Mi menor, é até onde a gente veio, e essa parte, a segunda vez da música, ela se repete até aqui. Tá legal? Então até esse Mi menor, tocamos o Si7 e o primeiro tempo do Mi menor. Ok? Aí agora a gente vai para o quarto grau, que é um lugar super comum, certo? Na harmonia dos choros. É uma cadência para onde a gente sempre vai, vocês vão ouvir muito falar disso ainda. Então, a gente está na tonalidade de Sol maior. Então, é só a gente contar de uma maneira rápida aqui. Sol, Lá, Si, Dó, certo? O nosso quarto grau é Dó maior. Então, a gente vai rapidinho para Dó maior. A gente volta depois para Sol, certo? Depois a gente faz o dominante, o quinto grau de novo, que é o Ré com sétima. E o Sol para fechar. Então, depois do Mi menor vem Dó, Sol, Ré7 e Sol. Só que eu quero deixar isso um pouquinho mais interessante. Então eu vou pedir para vocês usarem um caminho harmônico, um caminho de baixos aqui. Caminho harmônico não, um caminho de baixos.
que é uma condução de baixo que fica super interessante no violão de 7 cordas. Então, aqui, ó, o Dó a gente vai tocar com baixo na tônica, certo? Aí depois o Sol, ao invés de tocar com baixo na tônica, a gente vai tocar com baixo na terça. O Ré7 com baixo na quinta, que é o Lá. E depois o Sol, aí sim com baixo na tônica para fechar. Ok? Então olha só. Depois do Mi menor, a gente tocou Dó com baixo Dó, Sol com baixo Si, Ré7 com baixo Lá e Sol com baixo Sol, criando esse desenho melódico. Então comecem a notar quando isso acontece com o violão de 7 cordas nas gravações, certo? Então tem isso aqui, ó. Ok? Eu não tenho na voz esse baixão aqui no Sol, mas deu para entender, certo? Então, ó, agora eu vou propor para vocês a gente tocar todo o nosso trecho, mas antes eu quero passar uma baixaria que tem na gravação do Jacó, certo? Que é isso aqui, ó. Certo? Para a gente repetir a parte. Então, quando chegou no final da primeira parte, a gente vai tocar essa frase para poder repetir. Tocar de novo, tudo de novo, essa primeira parte exatamente igual, só que com essa frase aqui antes. A frase é isso, ó. 1 e 2 e 1. Certo? Uma síncopa, que é muito comum na música brasileira e também é muito comum no machixe, que é esse gênero que a gente está tocando. Então a gente tem essas notas aqui, ó. Si, do, ré, mi, fá sustenido, sol. Ok? Então, vou finalizar, fazer essa baixaria para vocês. Mi menor. Voltou. Certo? Esse Sol aqui do final da frase já é como se a gente estivesse tocando aquele Solzão no grave, então não precisa tocar ele de novo, né? Certo? Tá legal? Então eu vou colocar aqui no andamento de 55 BPMs, tá bom? E a gente vai tocar juntos agora esse trecho. Para quem não entendeu algum pedacinho, é só voltar. Não tem problema não. 1, 2, 1 e 2 e... A frase. Break. Ok, gente? Então é isso. Essa foi a nossa aula, a aula da primeira música do Flamengo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Só para vocês saberem, vai estar tudo super organizado no nosso site, todas as aulas, de todos os instrumentos, de todos os níveis, todas as músicas. Então é só você clicar no link que está aqui embaixo para você poder acessar o nosso site e ter acesso a todo esse conteúdo, tá legal? A gente vai postando aos poucos primeiro essa música Flamengo e aos poucos a gente vai subindo as outras músicas no nosso site e aqui no YouTube também. Então se você gostou, deixa um comentário aqui, certo? Compartilha com os amigos, dá um like, começa a seguir a gente, tá legal? A gente também tem Instagram, Facebook,
a nossa Escola de Choro de São Paulo. E também a gente tem um podcast chamado Nó na Garganta, que está disponível aqui no YouTube e está disponível também no Spotify, que é feito pelo nosso doutor em música, o Henrique Menezes, nosso flautista, nosso professor de flauta da Escola de Choro. E é um projeto muito bem desenvolvido, é um podcast que trata de assuntos musicais super interessantes do choro, da música brasileira de maneira geral. E eu gostaria muito de convidar vocês todos para assistirem também. Então é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando de verdade, de coração. A gente está fazendo com o maior carinho. Então, se você gostou, ajuda a gente, deixa um comentário. E é isso, a gente se vê na nossa próxima aula. Obrigado, valeu.